O dia já vem raiando, meu bem. Tiquinho Soares é foda. Tô embalado com esse time do Botafogo. E pra começar esse vídeo, já falo pra você que deixar o ticudo de fora é um grande problema na tua vida. Mas vamos lá, vamos começar mais um vídeo. Essa semana foi muito agitada. Como vocês sabem, a gente tá em degustação. A degustação tá rolando, o link tá aqui embaixo. Aproveita, tem muito material, muito conteúdo top. Só essa semana, nessa parada do futebol brasileiro, foram 3 ou 4 lives. Live de goleiro, defensores, meia, atacante. Tá bombando. Somente R$10 por 3 rodadas você avalia, né, o plano. E por que eu tô cobrando R$10? Simples. Poderia fazer de forma gratuita. Só que se eu fizesse de forma gratuita, entra 1.000, 2.000, 3.000 pessoas ali para fazer a avaliação do plano. E eu queria fazer algo, não de uma rodada, mas de 3 rodadas, para que as pessoas entendessem a forma, né, do plano, a visão do plano, a visão de analisar, né, os indicadores, porque uma rodada às vezes não dá para falar tudo, a pessoa não consegue entender, a pessoa ainda não pegou, né, o espírito ali dos materiais. E aí, se eu fizesse isso, seriam 3 rodadas com muita gente sem pagar absolutamente nada. E tem uma galera que pagou lá no início um valor alto para ter acesso a essas informações. E agora que a gente está na rodada 11, né, tá indo para enfim, rodada 11 ou 12, calma aí que eu tô meio perdido no universo. Agora que a gente está indo na rodada 11, que é um momento que os times estão, né, com a estatística bombando, tá alavancando, seria muito injusto com essa galera que comprou, né, fazer uma degustação de forma gratuita para milhares de pessoas. Então, tô cobrando um preço simbólico e também é muito importante porque afasta os curiosos, né? Por quê? Porque, cara, se você tá realmente disposto a conhecer o meu trabalho, pagar um precinho de R$10 por 3 rodadas, não é nada. É praticamente o mesmo preço que a galera paga por rodada aí, desde de quando assinou o plano. Então, cara, você tá disposto. E os dispostos se atraem, já diria a frase célebre do Teatro Mágico. Antes de tudo, queria agradecer demais para quem tá apoiando aqui o canal. Essa semana foram 2 vídeos, não sei se vocês viram. Um falando de XG, da expectativa de gol, um material top que a gente tem no plano, que acho que já dá uma, assim, na cabeça, assim, já abre bastante a mente. E um falando sobre a recorrência de meias, mostrando lá um pouco da nossa ferramenta e trazendo quais são os meias que tem potencial para essa rodada. Ambos os vídeos passaram de 2.000 visualizações, um vídeo já está batendo 3.000 visualizações, então isso assim eu agradeço demais, porque numa data FIFA onde está todo mundo ali descansando, sem fazer nada, fazendo sem ter essa correria de Cartola. O Cartola vai começar realmente amanhã, né? Amanhã que a galera começa ali na bagunça. A gente conseguiu bater 2, 3 mil views. E espero que esse vídeo aqui alcance muita gente. Mas, para esse vídeo alcançar bastante gente, você sabe o que tem que fazer, né? Você tem que deixar aquele like, você tem que comentar, você tem que mandar pro vizinho, tem que mandar pro amigo, tem que mandar pro inimigo, manda pra tia, manda no grupo de família, fala que é corrente, pra dar essa moral. Esse vídeo é um vídeo longo, é um vídeo que quase ninguém faz, né? Só quando tá numa live, mas eu faço um vídeo super rebuscado aqui sobre cada posição. E aqui é gratuito, a única coisa que eu peço em troca é a sua contribuição para deixar o like e compartilhar para que o canal cresça e eu continue fazendo o que eu gosto. Até porque eu tomei um pé na bunda há um mês atrás e eu ainda não consegui arrumar emprego. Então, virei blogueirinho, youtuber. Então, deixa o like e vamos parar de falar de coisa ruim, né? Vamos para análise? Vamos lá, galera, ó. Power BI na tela. Dor nas costas on. Semana foi pesada. E o que eu sempre falo, se quiser um pouco mais, estamos em degustação. Eu fico meio assim porque eu fico tentando estalar as costas. E eu também olho pra cá, ó. Como meu computador é aqui. Eu tinha uma tela aqui.
E aí eu tô sem essa tela, tenho que comprar essa tela pra ficar olhando pra vocês, né? Aí eu fico olhando aqui pro lado um pouco. Mas tranquilo, acho que eu vou botar pra cá, né? Que aí dá pra fazer. Olha só, vamos lá. Galera, goleiro. Goleiro. Vamos dar uma olhada nos goleiros. E goleiro a gente vê defesa, né? De cara, assim, quando a gente coloca, ó, sei lá. Vou colocar aqui 5 jogos do mando. A gente só vai analisar o mando de campo, tá? Quando eu coloco aqui, ó, 6 defesas, recorrência de 6 defesas. Olha aqui, Cruzeiro e Bragantino. Isso aqui tá dizendo que dos últimos 5 jogos que o Cruzeiro e o Bragantino fizeram em casa, em 3 deles, o goleiro adversário fez pelo menos 6 defesas. Se eu descer mais um aqui, 5. Praticamente todos os jogos que o Cruzeiro e o Bragantino fizeram jogando em casa, o time adversário, né, o goleiro do time adversário, saiu com pelo menos 5 defesas. Eu tô falando que se o Cruzeiro fizer um gol, se seguir essa lógica, o goleiro adversário do Cruzeiro, né, que é o goleiro do Fortaleza, pode fazer 4 pontos. Se segurar o SG, um 0-0, 1-0 Fortaleza, o goleiro pode fazer uns 10 pontos, né? Mesma coisa acontece pro goleiro do Flamengo. Recorrência bem alta, né? 80% ali, bastante coisa. E o que me impressiona mais é que quando a gente coloca aqui em 6, o Cruzeiro e o Bragantino estão bobando. E quando eu coloco em 5, além dos jogos em casa, a gente vê, ó, 100% dos jogos seguidos do Cruzeiro. Então, todos os últimos 5 jogos que o Cruzeiro fez, o goleiro adversário fez 5 mais gols. Fez 5 mais defesas. Então, cara, eu acho que assim, como goleiro, a gente sempre tá em busca de um goleiro ali que possa render alguma coisa. Eu acho que nessa rodada a gente tem poucas opções em relação a saldo de gol, né? Eu acho que são jogos assim que não é que não vá acontecer, né? Eu acho que são jogos que são mais complexos, né? O que eu falo. Porque, por exemplo, você vê um Cuiabá e Botafogo. Cuiabá quase não sai de defesa, Botafogo fora de casa não tem a mesma performance que está fazendo em casa. Palmeiras e Bahia. Palmeiras e Bahia é um jogo que, teoricamente, tem ali uma possibilidade de saldo de gol pro Palmeiras. O Bahia, pela formação aí que tá ventilando, o Bahia vai colocar um time mais defensivo, muito próximo do que jogou com Fortaleza. Então é um time que vai abdicar de atacar, né, para tentar jogar num contra-ataque. Então isso pode potencializar aí o SG do Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, é um dos times que mais segurou o SG jogando fora de casa. Só que temos um problema. O problema é que vários jogadores do Palmeiras estão na seleção. Então você tem Veiga na seleção. Você tem o Rony na seleção. Você tem o Everton na seleção brasileira. O problema é que o Brasil joga na Europa. E aí joga na terça, o jogo é na quarta. Então acho que essa galera, o Everton, Rafael Veiga e Rony, talvez não joguem. E o Piquerez também está na seleção. A gente não sabe se o Piquerez joga ou não joga, né? A gente não sabe se o Piquerez joga ou não joga. Por quê? Simplesmente ele vai jogar aqui no Uruguai, mas a gente não sabe se ele vai para o jogo, né? Contra o Uruguai. Como o jogo é aqui perto, né? Na verdade, Uruguai não, Paraguai, né? Como o jogo é aqui perto, aliás, desculpa, é no Uruguai, ali em Montevidéu. Como o jogo é aqui perto, não sei se vão implicar ou não com o tempo, né? De volta dele e tal. Então, pode ser que o Piquerez também não jogue. Aí, qual que é o grande problema desse SG aí que a gente estava comentando? O problema do SG é você ir com a zaga do Palmeiras toda reserva, né?
e a gente já viu que essa zaga do Palmeiras reserva aí é meio mais ou menos. Então, assim, você não tem nenhum jogo, como eu tava falando, que você tenha uma segurança muito grande ali na questão do SG, né? Você tem um São Paulo que pode ser que segure, mas o São Paulo toma gol o tempo todo. O Vasco pega um adversário que quase não faz gol, mas é o Vasco. Fluminense e Galo é um jogo mais difícil. Santos e Corinthians. Corinthians está muito fraco fora de casa, mas o Santos também não está lá essas coisas, então é difícil a gente pensar aqui no Santos. Bragantino e Flamengo também a gente não sabe como vai ser, apesar do Flamengo estar muito bem nos últimos jogos. Então, assim, não tem um SG, né, que a gente pega e fale assim, não, ó, esse SG aqui é bombadão. Talvez o Palmeiras um pouco ali, então a gente vai ter que olhar os goleiros, né, muito para essa questão de defesa. E aí, dado aquilo ali que a gente está vendo, os goleiros que apresentam ali, aparentam ser goleiros interessantes, tem o João Ricardo e o Matheus Cunha, dado a quantidade de defesas que o adversário, né, consegue ceder. Acho que ambos os goleiros podem sim segurar saldo. O Cruzeiro dentro de casa não essas coisas, não é essas coisas em questão de ataque. O Flamengo fora de casa pode até estar tomando um gol, mas acho que o Flamengo mudou, eu acho que o Cunha também pode segurar esse G. Então acho que esses dois goleiros aqui são os bons goleiros para desarme total, assim, principalmente o João Ricardo. E se você quiser tipo um SG mais um desarme, acho que tá mais pro Matheus Cunha, tá? Agora, se você quer um goleiro para saldo de gol, eu acho que o do Santos pode rolar, o do Grêmio pode rolar e o do Palmeiras pode rolar. O Everton, a gente não sabe se joga, tá? Como eu falei, o Brasil joga um dia antes, assim, então não sei. Eu acho que eles não vão chegar a tempo, tá? Que provável, mas acho bem difícil. Então já tem que ficar ligado, se não for tem o Lomba. O foda do Lomba tô falando palavrão aqui. O ruim do Lomba é precisa de 11 para valorizar, né? Muito, muito caro, né? Então é um goleiro realmente que custa muito, muito caro. Mas tem o Everton, se o Everton jogar, tem que esperar a notícia para ver, né? Como o jogo é terça-feira e o mercado fecha quarta lá mais pra noite, pode funcionar, tá? Eu acho que talvez o goleiro do São Paulo também possa ser um goleiro interessante para saldo, mas é tudo muito assim aleatório, né? Agora, tem um goleiro aqui, cara, que o João Paulo acho que pode ser um goleiro bom, mas é muito caro. Agora, o Grando é um goleiro meio que estratégico pra galera. É aquele nosso goleiro estratégico. Por que ele é um goleiro estratégico? O Grando, se a gente pegar o Grêmio é um time que deixa muito finalizar, muito, mas muita coisa. Se esse Grêmio não leva um gol do América Mineiro, eu acho que o Grando deve fazer uns 8, 9 pontos, né? Eu não gosto da defesa do Grêmio. Eu acho que a defesa do Grêmio é uma defesa mais fraca. Eu acho que é uma defesa que toda hora leva gol e tal. Acho meio problemático isso, né? A gente ficar numa defesa assim. Mas ele é um cara que custa muito barato. Ele custa 4,5. E ele precisa de -1 para valorizar. Então assim, cara, o cara que custa 4,5 de cartoleta, que vai fazer você ter que vai fazer você conseguir encaixar suas cartoletas e ainda ter uma valorização é muito grande, porque se ele entrar, ele já vai valorizar com 1 ponto. Então é meio que um goleiro estratégico. E são poucos os goleiros estratégicos nessa rodada, porque você tem o Grando, o Léo Jardim, eu não gosto muito dele. Aí você tem um Rafael, que também tem ali suas estratégias. O Tadeu é um goleiro bom também, eu acho que é um goleiro bem estratégico para a rodada. O Vasco é um time que tem uma dificuldade de gol e vira e mexe está cedendo. Ó, quando a gente coloca aqui em 4, por exemplo, o Vasco aparece aqui com 60%. Nos últimos 3 jogos,
você vê que o Vasco, em 100% dos últimos 3 jogos que o Vasco fez em casa, o goleiro adversário fez 4 defesas. Então, nos últimos jogos que o Vasco fez em casa, o goleiro saiu ali com 4 defesas. Eu acho que é muito pelo fato do Vasco estar indo em cima. Acho que eu gosto desse Tadeu ali como uma coisa mais estratégica. E você vê que são poucos ali que batem, né, o 100%, né? Aqui todo mundo ali na casa de 67% e tal, mas quando a gente pega nos últimos 5 jogos, aí aparece aqui Grêmio e o Vasco também aparece. Né? Nos últimos 5 jogos, 3 dele, o goleiro adversário fez 4 pontos. Então tem algumas opções. Mas, para você que tá sem cartoleta, cara, vale colocar o Grando. Até porque o Grando já é o goleiro mais escalado. Justamente porque a galera tá sem cartoleta. Então, assim, no pior dos piores, você tá indo junto com todo mundo. Né? Então, se o Grando for mal, você e muita gente também vai mal. Agora, não é todo mundo que tem o Grando, porque tem muita gente que tem cartoleta, muita gente está economizando, está fazendo outras paradas. Então é um momento da gente ser também um pouco mais pensativo nisso. Mas os mais escalados agora, eles até devem mudar, porque eu acho que o Veiga não joga, e nessa do Veiga não jogar, eu acho que pode mudar um pouco essa visão, tá? Bom, então, na minha base, eu vou deixar o goleiro aqui em aberto. Vamos para a lateral. Na lateral, galera, eu não vejo como a gente não ir com o Marlon, tá? Por quê? Se a gente pega a escalação do Fortaleza, né? A escalação atual do Fortaleza, o Caleb vai na direita. E o Tinga também sobe muito. Esses 2 jogadores perdem muita posse. E, cara, a chance do Marlon desarmar é muito grande. Fora que, tá? Fora que, se você pegar os jogos do Fortaleza, você vai ver que o Fortaleza tem uma certa fragilidade ali pelos lados de campo. E o Marlon ainda aparece um pouco como um cara surpresa. Eu não tenho certeza absoluta do SG do Cruzeiro. Eu acho complicado, apesar de ter visto o Fortaleza contra o Botafogo. O Botafogo não sofreu, mas o Cruzeiro não tem o equilíbrio defensivo que o Botafogo tem em casa. Mas eu acho que o Marlon acaba entrando nessa lógica aqui, né? Como eu também acho que, dado que o SG do Palmeiras é um SG muito provável, a gente coloca o Gomes. Até porque, galera, quando eu coloco aqui, ó, vamos colocar para zagueiro. Se eu colocar participação em gol, tá no especial aqui. Se eu colocar participação em gol para zagueiro, o Bahia, ele aparece aqui em algumas situações. Se eu colocar finalização... Se eu colocar finalização, o Bahia tá sempre cedendo finalização ali para zagueiro, né? Então você vê ali que tem essa situação ali, né, de zagueiro de vez em quando se dá bem. Em 3 jogos, né, dos 5 jogando em casa, o time cedeu. Mais participação em gol, apesar de não aparecer aqui, nos últimos 3 jogos ali teve um zagueiro que se deu bem. Obviamente que fora de casa o Corinthians é bizarro, né? O Corinthians é o time que mais cede. Quem quiser colocar uma apostinha no Joaquim, eu acho muito válido, né? Acho que vale a pena se você quiser fugir 100% ali do Gomes, tá? Eu acho que vale a pena. Mas você não tem muitos zagueiros assim em questão de potencial de desarme, né? Olha só, quando eu coloco 4 desarmes, pouquíssimo time cedeu para zagueiro. Quando eu coloco 3 desarmes, eu tive o Atlético Paranaense aqui cedendo alguma coisa para desarme, né? E eu tive o Flamengo cedendo jogando fora de casa. Mas em casa, fora de casa, não aparece. Aí quando eu coloco 2 desarmes, aí aparece um pouco mais. Aí praticamente, né? Deixa eu colocar aqui 3 desarmes, deixa eu diminuir aqui. Ó, não aparece nada. Eu tenho Cap e Flamengo aqui nos jogos seguidos. Mas quando eu coloco aqui nos últimos 5 jogos, e aí eu desço um pouco para 2 desarmes, aí você tem uma infinidade de gente. Aí você tem o Fortaleza, você tem ali na casa de 60% Botafogo, Galo e afins. E aí aparece o Bahia. Tá vendo? O Bahia, de vez em quando, cede alguma coisa para zagueiro na questão da bola aérea. O Gomes tem uma chance boa de segurar o saldo.
e pode, né, pontuar com desarme. De resto, você não tem muita coisa. Você tem o Corinthians cede pouco, né? Você vê que desarme não rola muito. Mas, dependendo daqui da onde o Corinthians vá, né? Para onde o Corinthians jogue, se o Roger Guedes vier para cá, porque tá em dúvida entre ele, o Pedro e o Roberto, se o Guedes vier para cá, para jogar aqui, ele vai pegar justamente ali o lado do Joaquim. O Nathan Santos ele não sabe marcar. Né? Então quem vai marcar o Guedes é o Joaquim. Então a chance do Joaquim pegar uns desarmes, até na questão da bola aérea, né? É muito grande, né? Acaba tendo ali boas oportunidades disso acontecer de desarme numa bola aérea. E um SG pode ser possível. Então eu gosto do Gomes ali, né? Tem essa opção do Joaquim. De resto, todos os zagueiros assim são muito mais do mesmo. O Cap vem cedendo, mas você pode até pensar em colocar algum zagueiro do São Paulo, tá? Eu acho que o São Paulo vem tomando muito gol. Eu não acho que é uma zaga extremamente segura. Mas o Cap também é ruim na bola aérea. Também é um time meio bizonho ali na bola aérea. E nessa formação aqui, ó, que vai vir Coelho, com Vitor Bueno e Vitor Roque, pode ser que o Beraldo consiga alguns desarmes, né? Não é difícil. Eu acho que esse time aqui do Cap é meio mais ou menos. Mas assim, o Vitor Roque tá em alta, né? Então esse SG aqui eu acho mais complicado. Mas o Beraldo é bom para essa bola aérea. E um outro jogador, é óbvio, né? Que eu acho que vale muito a pena colocar, é o Cuesta. Ah, mas por que não o Adrielson? Porque o Jonathan Cafu volta. Esse lado aqui com o Hugo e Cuesta é um lado muito bom, né? Para desarme. Com o Antônio lá, eu não sei como o Cuiabá vai jogar. Se o Cuiabá vai fazer um jogo meio monótono, se não vai fazer. Se o Cuiabá jogar pro contra-ataque, ele vai chamar o Botafogo pro campo. Jogando o Botafogo pro campo, o Botafogo joga muito pelas pontas ali com o Luiz Henrique e Júnior Santos. Então a chance de surgir ali um escanteio não é pequena. E aí o Vitor Costa é esse cara que fica ali na área. Ele e o Adrielson, né? Os dois são bons. Na bola aérea, o Adrielson, inclusive, é o jogador que tem ficado ali na marca do gol. O Costa ataca a bola, né? Então, os dois são bons, né? Contanto que o Adrielson quase fez gol na rodada passada. Teve 2 oportunidades ali na bola aérea. E o Cuesta, além da bola aérea, também é um jogador que bate falta. As frontais, assim. E aí, com o Botafogo ali, com o Júnior Santos e o Henrique, que são jogadores que cortam para dentro, a chance de surgir ali uma falta, né? O Cuiabá é um time bastante faltoso. Pode sobrar alguma coisa ali pro Cuesta. Então o Cuesta tem uma chance de desarme, tem uma chance ali das bolas paradas. E aquela coisa, né? Mal ou bem, a defesa do Botafogo, apesar de fora de casa dar seus moles, eu fui assistir o jogo do Botafogo e vi uma defesa muito concisa. Se jogar, mantiver ali a forma que vem jogando, a chance de ter um SG não é muito difícil, tá? Então, vou deixar em aberto aqui o terceiro nome, o segundo nome, porque eu acho que pode ser um Cuesta, pode ser um Adrielson, pode ser um Joaquim, né? Sem esses jogadores aqui interessantes para a rodada. No gol, acho que não tem. E aí na lateral a gente tem uma oportunidade, cara. Qual é a oportunidade da lateral? É o Cuiabano. O Cuiabano ele custa 4 cartoletos, precisa de 0,98 para valorizar. Pouca gente conhece ele. Ele é um lateral e quando você olha aqui a formação prévia do Grêmio, o Cuiabano vai jogar avançado. Então aqui a gente acaba tendo uma bela oportunidade de ter um lateral, né, que joga mais avançado, tá? Um lateral que joga mais avançado, que vai quase como um ponta. O ponto negativo dele, acredito que ele vai jogar 60, 70 minutos, porque o Ferreira tá de volta, então o Ferreira vai ganhar ritmo. Então acredito que o Ferreira jogue uns 20 minutos, 20, 30 minutos. Inclusive ele participou de 45 minutos do treino. Eu não acho que ele vai sair no intervalo. Só se o resultado tiver garantido, se o Grêmio meter uns 3-0 no primeiro tempo, uns 2-0 no primeiro tempo, é capaz do Cuiabano dar lugar pro Ferreira. Mas acredito que vai sair ali com uns 65, 70. Né? Então esse tem aqui um problema. Outro problema do Cuiabano é que ele não tem banco. Então, cara, se ele não jogar, cara, ele tem um Marcinho e tem o Cicinho, né? Então, assim, são jogadores ali que meio preocupantes ali de você acabar colocando. Mas tem esse ponto. Mas acaba sendo uma oportunidade. Então, na minha base, eu gosto de colocar jogadores
na oportunidade. Como o Veiga a gente não sabe que vai jogar, se vai jogar ou não, a gente tem algumas opções aqui para colocar no meio campo, tá? Questão de desarme, questão de potencial por participação em gol. Quando eu coloco a participação em gol cedida para meia, né? E eu coloco aqui uma participação em gol cedida para meia, eu vou colocar meia e volante aqui, tá? Porque eu acho que fica mais fácil pra gente analisar. Quando eu coloco 2 participações em gol, em média, para meia e volante, aparece o Flamengo aqui, bombando. Eu não tenho um meia do Bragantino que seja muito interessante, mas quando eu coloco uma participação em gol aqui, 3 times aparecem aqui com quase todos os jogos. 4 times, né? Aparecem com quase todos os jogos. Eu tenho o CAP, eu tenho o Flamengo, eu tenho o Goiás e eu tenho o Vasco. Esses times, esses 4 times, no mando de campo, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, eles cederam uma participação em gol para um meia ou para um volante, tá? Desses times aqui, o Bragantino não tem nenhum meia. O Vasco, quem quiser fazer uma aposta, parece que o Andrei Silva vai um pouco mais avançado. O Andrei Santos, né, vai mais avançado jogando aqui. Não é muito a função dele, mas fora que é um jogador que pode ficar flutuando e ter desarme, então pode ser ali um nome interessante, tá? Para vocês arriscarem, chutarem ali. O São Paulo tá nessa dúvida aqui, que eu acho que essa dúvida aqui é o primeiro jogo da rodada. Eita. É o primeiro jogo da rodada, esse jogo do São Paulo. Então você vai ter escalação. Essa dúvida aqui, provavelmente até terça-feira, talvez você seja sanada. Mas se não for, cara, é o primeiro jogo e você vai ter essa... Você vai ter essa confirmação. Eu gosto muito do Rato. Por quê? Cara, 80% de participação em gol cedido pro CAP é muita coisa. Então você tem o Wellington Rato e o Alisson também é um nome interessante porque joga nas costas do Madison. O problema do São Paulo é justamente saber qual é esse meia que vai jogar. O Alisson é um meia extremamente irregular, né? Você vê que quase não faz muita coisa, mas jogando com o CAP que está cedendo, pode ser um jogador que funcione. E o Rato, que está na dúvida aqui. Cadê? E o Wellington Rato, que nem na dúvida tá no Cartola, que pode ser que apareça, apesar também não tá fazendo muita coisa, mas é um jogador teoricamente mais participativo, né? Um jogador que tem ali até a confiança do Dorival. Então esses 2 jogadores aqui podem, né, surgir alguma coisa ali, dado as estatísticas que estão tendo. E do outro lado você tem o Vasco, mas o Goiás não tem muita coisa. Aí vamos naquela meiuca. Bahia, 60%. Aí é aquele ponto. Se o Veiga for pro jogo, o Veiga, porra, é um jogador basicão ali pra gente colocar, né? Então, se o Veiga for aí pra esse jogo, a gente não pode menosprezar o Veiga, né? Eu acho que não vai, tá? Mas tem esse ponto. A estatística corrobora. Cuiabá, 60%. Isso participação em gol. Você tem o Lucas Fernandes. Eu, como botafoguense, eu não sou muito fã do Lucas Fernandes esse ano. Ano passado ele estava super bem. Qualquer jogo estava fazendo 5, 6 pontos. Mas como o adversário é um pouco mais fraco do que o time, o Lucas Fernandes jogando ali de frente, pode ser um jogador ali que faça alguma graça, tá? Do outro lado, eu tenho o Botafogo, mas o Cuiabá, talvez um Sobral, um Corinthians. Tem ali um Lucas Lima e um Inter, né, que pegando um Curitiba mais ou menos, né? Detalhe que a gente não vê o Bragantino cedendo participação em gol, né? Não é um time que cede participação em gol. Do outro lado, quando a gente pega os times seguidos, né, nos jogos seguidos, o América Mineiro nos últimos 5 jogos que fez, assim como o CAP, assim como o Vasco, em praticamente todos eles um meia teve participação em gol. Apesar de fora de casa os meias estarem participando menos, o time jogando direto
tá rolando ali uma coisa boa ali pros meias. E aí, dado o confronto, dado o potencial, né, que a gente tem, detalhe, o América Mineiro é o time que levou gol, acho que em todos os jogos jogando fora de casa, e todos os jogos que jogou fora de casa, todos eles, o time tomou mais de um gol. Dado que o time tem tomado muitos gols, eu vejo que nessa base a gente não pode correr do Cristaldo, né? O Cristaldo é um jogador assim, participa muito dos gols do Grêmio, né? Isso desde o início da temporada. Tem o Bitelo também, que eu acho que é um jogador muito interessante. Você vê que a média básica do Bitelo ali tá sempre na casa de 3, 4 pontos. Ele se estourar, ele vai estourar, vai fazer 10, 11, 12 pontos. Então acho que é uma boa. Não vejo problema nenhum em você dobrar aqui, tá? Porque você tem ali, né, uma coisa que meio que apoia. Assim, na estatística, quando a gente olha pra estatística, eu vejo o Cap cedendo muito. Eu vejo com bons olhos o Wellington Rato se ele for jogar. Mas a gente não sabe realmente se vai jogar. E os outros times, é o que eu falo, ó. O Bahia é um time que cede, se o Veiga jogar, pode ser um nome interessante. O Cuiabá é um time que cede, mas o Fernandes é mais ou menos. Né? Então, nessa brincadeira, você tem um Flamengo que cede pra caramba, mas o Bragantino não tem muita coisa. O Goiás que cede muito, mas o Vasco você não confia. Então você não tem, assim, meias que são muito seguros, né? E aí, nessa brincadeira, a gente pegando um Flamengo que tá numa crescente, vou até mostrar um negócio aqui pra vocês. Esse daqui é o Flamengo, isso aqui é um dos materiais que a gente tem lá no plano também. E isso daqui está sendo disponibilizado para todo mundo, né, que está na degustação. Então, se você quer ter acesso daqui por mais 2 rodadas, né, e depois quiser fazer mais tá com a gente mais tempo aqui, é tranquilo. Isso daqui, ó, é a tabela de momento dos times nos últimos 6 jogos. Olha só, cara, nos últimos 6 jogos, o Flamengo ganhou 5. Teve 5 vitórias e só um empate. O Flamengo fez 14 gols e só levou 4. Enquanto o Bragantino, 2 empates, derrota, empate, 2 vitórias. E levou 6 gols. Ou seja, praticamente todos os jogos levou gol. Quando a gente olha essa mesma visão de tabela, olhando aqui a questão do mando de campo, né? Como que estão os melhores mandantes, os melhores visitantes, pegando aí os últimos 4 jogos que cada um fez, né? Eu tô aqui apagando porque a gente fez um vídeo lá. Quando eu pego os jogos considerando bando, os últimos 2 o Bragantino ganhou. Mas olha só, gol sofrido. 5 gols sofridos. Os times que mais levaram gols jogando como mandante, Cuiabá, Vasco e Bahia. Por isso que eu falo que se o Veiga for pro jogo, acaba tendo que entrar, não tem muito jeito. Agora, o Cuiabá pega o Botafogo, tem a questão do Lucas Fernandes que eu falei, e o Vasco pega o Goiás, que a gente não sabe quem joga. Depois desse trio que tomou mais gols jogando em casa, você tem a galera de 5 gols, que tomou pelo menos um gol com todo jogo. E o Flamengo, nos últimos 4 jogos que fez, o Flamengo teve 2 vitórias, 2 derrotas, mas essas 2 derrotas foram lá de trás. E olha aqui, ó, o Flamengo fez 9 gols, mais de 2 gols por jogo, jogando fora de casa. Então você vê um time que vem, né, levando gols contra um time que vem tomando gols. Então, na falta de um meia mais potente, eu acho que nessa base é bom a gente colocar algum meia do Flamengo, dado, né, esse impulsionado. O Arrascaeta, na rodada passada não fez muita coisa, mas ele é aquele jogador que do nada pode fazer 13 pontos. E quem vem crescendo bastante é o Gerson, né? O Gerson vem ali realmente participando de gols, de assistência. Então quem quiser colocar o Gerson, muito válido, mas eu acho que o Arrascaeta tem que colocar. Aí aqui, cara, você pode colocar o Veiga, Bitelo, Gerson, Lucas Fernandes, Wellington Rato, né? Tem as opções. E aqui no ataque, na minha opinião,
Não tem muito o que falar se não colocar o Suárez, né? Porque quando a gente coloca aqui, ó, participação em gol para atacante, se eu colocar 2, né, 2, aparece o Inter e aparece o Bahia, tá? Quando eu coloco 1, o América Mineiro, ó, bombando. Quase todos os jogos o América Mineiro cedeu uma participação em gol para atacante. Corinthians também, Goiás também, Inter também. Inter pega o Coxa, não tem atacantes confiáveis. Goiás pega o Vasco, talvez um Ryan ali para você apostar, mas também não é muito confiável. O Corinthians pega o Santos, também não é confiável, né? Você tem o Soteldo, tem o Marcos Leonardo, mas é um jogo que você não tem confiança. Então, das recorrências de 80%, você tem o América Mineiro jogando fora de casa contra o Grêmio, um time que tá tomando gol pra caramba, toma 2 gols todo jogo, então não tem muito o que falar de você não ir com o Suárez. Inclusive, né, acho que é um jogador bom pra ser capitão, tá? Olhando aqui do outro lado, olha aqui, ó, Bahia, Curitiba e Cruzeiro. Curitiba enfrenta o Inter, a gente nunca sabe. Cruzeiro enfrenta o Fortaleza, tem um potencial do Galhardo, mas também é um jogo mais perigoso. Sobra o Bahia. E aí, quem é do Palmeiras que vem se destacando nos últimos jogos? Arthur e Dudu. O Arthur, né, apesar de na última não ter feito muita coisa, né, mas a média do Arthur tá absurda. Se você pega ali, ó, ele e o Dudu teve mais baixas, né? Ele tá sempre ali, ó, 6, 8, 7, 13. Então é um jogador que rende muito. É um jogador de média básica que, se fizer gol, explode. E na ausência do Veiga, talvez tenha mais participação. Então, para mim, a base do time acaba sendo essa daqui. Pardal, e aqui no ataque? Quem é o jogador que você acha que pode entrar? O Cuiabá, se a gente pega o Cuiabá nos últimos 3 jogos, o Cuiabá, aqui, apesar de estar 67%, o Cuiabá é um time que em praticamente todos os jogos, né, cedeu alguma coisa para atacante. Na minha opinião, você tem que colocar o Tiquinho Soares, tá? Na minha opinião, o Tiquinho Soares é o jogador, assim, top de linha para essa rodada. Entretanto, você não sabe, talvez você não tenha cartoleta. E aí uma opção, né, de você colocar é o Caleri, porque quando você pega aqui dos visitantes, você vê que o Atlético Paranaense, em 3 de 5 jogos, o Atlético Paranaense cedeu uma participação em gol para o atacante. Quando eu coloco nos últimos 3 jogos, praticamente todos os times estão cedendo, né? Mas para você não pegar esse 100%, que assim, eu vou botar o Galhardo. O Galhardo, a estatística aponta. Mas não deixa de ser, não é que seja uma aposta, mas é tem um seu risco. Fortaleza jogando fora de casa, irregular, né? Tem todos esses pontos. É a qualificação que a gente acaba fazendo. Então, assim, pra mim, ou você pode dobrar o Dudu, ou você coloca o Tiquinho Soares, ou você coloca o Caleri, né? Que são jogadores ali bem interessantes pra rodada e que podem fazer seu diferencial. Então, pra mim, pessoal, a base é mais ou menos essa. Pra técnico, eu vejo 2 nomes, né? Eu acho que 2 times ali, pegando times que cedem bastante, que podem acontecer, eu vejo ou o Renato ou o Abel Ferreira. O Renato custa um pouquinho menos, o Abel um pouquinho mais. Então, tudo vai depender de como você vai equilibrar. Então, por exemplo, eu gastei, só com essa base, eu gastei 80 cartoletas. E aí eu tenho mais 5 posições. Se eu tiver que gastar mais 10 para fazer uns 130, eu vou ter que dar uma equilibrada. Eu vou ter que dar uma pensada aqui. Vou ter que dar uma economizada na zaga, vou ter que botar um goleiro mais barato, né? Mas, a princípio, o técnico, pra mim, ou fica entre Abel Ferreira ou o Renato Gaúcho. E aí, a dica que eu dou pra vocês é, caso você dobre o Grêmio aqui, botando Bitelo, você pode colocar aqui o Abel. Até porque, se você for com um goleiro aqui também, você vai meio que dobrar o Grêmio, né? Mesmo sendo mais difícil. Então, você pode com o Abel. Se você dobrar o Palmeiras e for de Veiga, eu colocar 2 do Palmeiras aqui, você pode colocar o Renato. Na minha opinião, o Renato e o Abel têm o potencial de pontuar igual. A diferença vai ser quem vai segurar o saldo. Então, assim, o Bahia cede muita coisa, né, de pontuação,
mas cedeu muita pontuação fazendo gol. Já o América Mineiro, alguns jogos não fez gol e aí o treinador adversário explodiu. Mas, por exemplo, o Sampaoli contra o Bahia, que foi 3-2, fez quase 7 pontos. Então acho que tanto o Renato, né, quanto o Abel tem potencial ali para fazer a mesma coisa. A diferença é o seguinte, o Abel é muito regular, né? Você pega o Abel ali, o Abel tá sempre fazendo 4, 5 pontos, né? O dia ruim do Abel é fazendo 4 pontos. Já o Renato não. O Renato, ele já flutua mais, né? Você vê que ele não dá aqueles picos. Eu acho o Abel mais regular. Então eu prefiro, na minha opinião, eu prefiro o Abel. Mas para mim, os dois técnicos aqui da rodada são esses aqui. Dos mais baratos, né? Dois mais baratos são... Eu não colocaria o Luxemburgo. O Luxemburgo tá ali no mais escalado. Eu não colocaria o Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo, na minha opinião, não vale muito a pena. Eu colocaria, sei lá, ou o Barbieri, ou o Dorival ali na casa de 10. Agora, se você quiser um muito barato, talvez o Antônio Oliveira. Porque o Antônio Oliveira é um técnico que vira e mexe, ele consegue dificultar a vida do outro. Então eu acho que o Antônio Oliveira talvez seja até melhor do que o Luxemburgo. Os outros acho muito aleatório. Assim, acho que não vale muito a pena. Mas, cara, eu acho que dá pra você montar um time bom colocando um técnico interessante. Ó, vou colocar o Abel aqui. Se eu colocar o Abel aqui, eu posso colocar o Grando, como eu falei. Posso dar uma economizada no zagueiro. Vendo aqui, né, dos zagueiros mais baratos. Sei lá, posso entrar com o Adrielson, por exemplo, né, ou o Castan. O Castan pode segurar um SG, né? A gente tem esse ponto aí. E aí, ó, você já tá com 103. Sobra cartoleta. Então, aqui, por exemplo, você pode... Se o Rato, por exemplo, for pro jogo, como eu tinha falado, você pode dar uma equilibrada e colocar o Wellington Rato aqui, que custa 6 cartoletas. E ainda sobra cartoleta pra caramba pra você botar um jogador interessante, ó. Tipo, o Caleri custa 14. Se você fizer essa brincadeira, você coloca até o Tiquinho Soares, ó. E nessa brincadeira você fica com 130 cartoletas. Entendeu? Então dá pra você mexer, né? Tem que saber aí, geralmente, quem vai entrar, tá? Então eu vou deixar o Tiquinho de fora, porque é um jogador que precisa ter cartoleta, eu vou deixar o técnico de fora. Mas a princípio, a base, né, pra mim, é essa base aí que com jogadores, e esses jogadores ali a parte que a gente pode colocar aí na nossa escalação. Montamos um time base, falamos das principais peças. É uma rodada que não tem tanta opção assim, né? Você tem alguns jogos ali mais equilibrados, os times ali que estão em dúvida. O próprio Flamengo, né? O Gabigol tá vindo de lesão, o Pedro tá na seleção. Então, assim, existem algumas dúvidas aí pra rodada, alguns jogos assim mais equilibrados, mas entendo que com essa base que foi passado para você, mais os nomes, né? Mais os estudos. E a gente passou aqui, falamos de meias, falamos dos atacantes, falamos do XG. Sugiro muito a vocês que assistam o vídeo do XG e do XGA, porque a partir daquele vídeo você consegue ter uma visão muito clara de ofensivos, né, e defensivos, e defensores, né, ofensivos e defensores, para você colocar no seu time. Mais uma vez, agradeço pra caramba a audiência de vocês. Deixa o like, deixa o comentário e, cara, aproveita. São só R$10 para você fazer parte da degustação. Com R$10 você vai ter acesso a todo o material por 3 rodadas. E aí eu tenho certeza absoluta que você vai ver o que faz o diferencial. E após as 3 rodadas, você vai ter um belo desconto para você assinar até o final do ano. E quando eu falo um belo desconto, é um belo desconto mesmo. Você vai ter, assim, um descontaço, né, para você assinar. Vai ser, assim, o maior desconto que eu já dei dentro desse plano. E vai ser a última vez que a gente vai dar desconto. Não vai ter mais desconto no meu plano até o final do ano. Passando dessa degustação, né, como eu falei, R$10 para você degustar as 3 rodadas, depois eu acho que eu vou cobrar R$50 até o final do ano. Então por R$60 você pode ter acesso até o final do ano. O plano custa R$120, eu fiz uma promoção agora há pouco que tá 90. Então você tá tendo aí, ó, quase que 30% de desconto para ter acesso até o final do ano. Tá? E outra coisa, se você não gostar, você não precisa assinar. Mas olha a vantagem de você pegar R$10 por 3 rodadas e depois disso pegar ali um valor muito mais barato para assinar. Fora quem está dentro, né, do plano tem desconto para assinar o próximo. Então é muita vantagem.
Quem não pegar esse desconto, o plano vai ficar a R$90 e eu não vou baixar mais, não vai ter mais desconto. E aí isso vai ter que, ou não vai assinar, ou só ano que vem. Então, eu acho que é uma mega oportunidade para você conhecer mais do meu trabalho, conhecer mais das análises, conhecer mais dos meus materiais, e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Então, ó, se não puder também, tá tranquilo, ajuda de outra forma. Como que você ajuda de outra forma? Deixando o like, compartilhando, comentando, mandando pros grupos aí, que eu acho que é muito importante você me ajudar a crescer. Beleza, galera? Ó, ótima rodada para vocês, que dê tudo certo e vejo vocês na próxima rodada.